Olá, muito bom estar aqui novamente com você. Desta vez, em nossa viagem, eu vou conduzir aos caminhos do treinamento e desenvolvimento de pessoas. E para começar, quero deixar já você pensando na seguinte questão. Se você fosse o gestor da área de desenvolvimento de pessoas e lhe fosse solicitado melhorar o desempenho das equipes, você saberia por onde começar? Esse é exatamente o tema de nossa aula hoje. Hoje você vai ver quais os caminhos a percorrer para que você possa saber exatamente por onde começar com o desenvolvimento e a melhoria de desempenho das diversas equipes de uma organização. A partir de agora você saberá e você irá identificar o treinamento eficiente para a sua equipe. Isso a partir da ferramenta conhecida como LNT. E o que é um LNT? LNT, levantamento das necessidades de treinamento. Visa levantar as necessidades de treinamento individual ou para grupos, de acordo com as oportunidades de crescimento do negócio. É normalmente elaborado próximo do início de cada ano, para poder, assim, ser definidos os recursos financeiros de investimento. Veja bem, LNT, ele define exatamente as necessidades de treinamento. Essas necessidades vão exatamente de acordo com o momento de crescimento da empresa, com o momento em que a empresa precisa dar aquele salto. E para dar esse salto de qualidade, esse salto de desenvolvimento, necessita daquele recurso primordial, que é o indivíduo, é o ser humano. E para isso é necessário que se identifique o que treinar de forma eficiente, de forma a trazer exatamente esse salto de qualidade. E por que é feito em final de ano? Exatamente para que se possa definir o orçamento que se vai gastar, o quanto é necessário para treinar as diversas equipes, e esse orçamento está contemplado no planejamento da empresa. LNT nada mais é do que um instrumento organizado para a coleta das informações de desenvolvimento. Essas informações que precisam marcar aonde a empresa deseja chegar. É exatamente a compreensão de onde a empresa está para onde a empresa deseja chegar e quais os recursos necessários a ser investido em pessoas para que se possa chegar ao objetivo desejado. A LNT nada mais é do que um instrumento que vai favorecer a empresa a organizar todos os seus dados, não só de treinamento, como também de capacitação, pois existe uma diferença entre treinar e capacitar. E ao longo de nossa aula, você saberá exatamente o que é. E qual a estrutura que deve ter um LNT? Como construir esse LNT? São 3 etapas. A primeira é a análise organizacional. Nesta análise, todas as áreas devem participar. Nesse momento, a área de recursos humanos leva em conta os pontos fortes e fracos e qual a necessidade de recursos humanos para se atingir a meta. Veja no nosso slide o modelo, um exemplo de como você coletar essas informações na questão da análise organizacional. Bem, nessa parte da análise organizacional, você deve levar em consideração os problemas de desempenho. Nesses problemas de desempenho, você está tendo exatamente o gap, o espaço existente entre a atuação do momento atual e a atuação desejada, o nível desejado que se espera para a empresa. Você vai anotar as suas observações pertinentes a cada problema de desempenho, que técnica você vai utilizar para isso, a área e o setor que você entrevistou, e você vai identificar em cada uma delas qual é a necessidade que você vislumbra de treinamento ou de capacitação. E aí você tem um outro campo para
observações que sejam necessárias. Na segunda parte do LNT, nós vamos analisar as tarefas. Nessa análise, você deve perceber a natureza da tarefa, os conhecimentos necessários, as habilidades, aptidões e atitudes necessárias para o desempenho das funções, para o desempenho exatamente dessas atividades, dessas tarefas. Nesse momento, você está entrando exatamente na atividade de cada setor, de cada departamento. E nesse momento é importante que você converse e fale com o executor da tarefa, que aí você vai entender exatamente qual a deficiência naquele setor para que você possa dar o plus, para que você possa desenvolver o treinamento adequado ou a capacitação para que este setor alcance exatamente o nível desejado. Vamos olhar agora no nosso próximo slide o modelo de como levantar esses dados. Na análise da tarefa, que é a segunda parte do LNT, você vai exatamente escrever qual é a tarefa, qual é a observação que se tem para essa tarefa, da dificuldade pertinente ao momento, qual é a técnica que você está utilizando e você vai descrever nesta tarefa quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para que o executor desta atividade, desta tarefa, possa desenvolver bem a tarefa com sucesso. Vejam, na análise da tarefa está envolvendo já exatamente a pessoa que executa. Exatamente esse envolvimento da pessoa que executa que vai ser possível descobrir quais são os pontos necessários ao desenvolvimento do indivíduo para que ele possa alcançar a sua capacidade máxima de produção, para que ele possa colocar dentro da empresa o seu potencial e assim a empresa chegar ao nível desejado de alcance de metas e de objetivos. Vamos agora entrar na análise individual. Me acompanhe novamente no slide. Aqui nós vamos analisar quem deve ser treinado e o tipo de treinamento que se deve receber. Se existem pré-requisitos quanto à atitude, conhecimento e motivação. E para que o treinamento seja bem recebido e possa produzir efeitos positivos dentro da empresa. O que essa análise agora está nos trazendo? Está nos trazendo exatamente que nós devemos ter um treinamento adequado, nós devemos ter um treinamento eficiente. E para que esse treinamento seja eficiente, eu preciso analisar se o meu indivíduo tem os pré-requisitos necessários. Não adianta você, por exemplo, querer dar um treinamento de matemática financeira a um indivíduo que não tem nem conhecimentos da matemática básica. Então esse é um pré-requisito para que você possa avançar no treinamento. Senão o treinamento ele não se constituirá em um benefício para a empresa, se constituirá simplesmente em um gasto. E é isso que nós não queremos no treinamento. O treinamento ele tem que ser uma parte de investimento, uma parte de crescimento. É aquela parte que o executivo maior da empresa sinta a satisfação de colocar, de destinar orçamento, porque ele sabe que o retorno é garantido. Vamos agora analisar também no próximo slide como coletar essas informações. Nessa parte do formulário LNT, você vai analisar as questões individuais. Nessa questão, você deve levantar as fontes de informações. Quais são essas fontes? Se é o indivíduo, se é a equipe, se é a chefia, é por aí que você vai levantar as fontes de informação. E você vai definir quais são as técnicas utilizadas nesses levantamentos. Quais são as pessoas que você entrevistou para poder obter essas informações? E dessas pessoas você vai buscar a necessidade exatamente de treinamento para o indivíduo. Dentro disso aí, você vai levantar quais são as necessidades de desempenho e também vai levantar se essas necessidades são solucionáveis via treinamento, pois pode existir alguma necessidade que o treinamento não vai solucionar. E após feito tudo isso, você vai priorizar os treinamentos por uma ordem crescente de valor e de contribuição para a empresa. Ficou claro para você o formulário Levantamento de Necessidade de Treinamento, LNT? Veja,
Ele é um conjunto que levanta para poder formular os treinamentos. A necessidade e a análise da organização, a da tarefa e a do indivíduo. Esse conjunto, organização, tarefa e indivíduo, vai nos dar o arcabouço do treinamento que nós devemos desenvolver. Daí sairão inúmeros treinamentos que devem ser orçados e colocados em pauta de diretoria para definição dos orçamentos para aplicação no ano seguinte. E por que aplicar um LNT? Primeiro, nós aplicamos um LNT para identificar a lacuna existente entre o nível de desempenho atual e o nível de desempenho desejado para a organização. Em segundo, para que o treinamento seja eficaz, para que o treinamento atinja os objetivos, que ele seja realmente um instrumento de crescimento dos negócios e não um mero benefício para o funcionário. Você pode construir o LNT por diversas razões. Uma delas, atualizações tecnológicas, também educacionais, a concorrência, a economia e outros motivos mais. Ou seja, um LNT é exatamente para que você possa capacitar no seu dia a dia a sua empresa, os seus funcionários, a atuarem melhor, a terem um melhor desempenho. Agora, para isso, existem alguns meios que você vai buscar a coleta dessas informações. Nesses meios, para você levantar as informações para um LNT, você tem alguns caminhos. Um deles são as entrevistas com o pessoal de linha. E o que são essas entrevistas com o pessoal de linha? Exatamente o pessoal, primeiro, que está saindo e deixando a empresa, você buscando saber quais os motivos. Um outro é uma listagem das pessoas que você deverá entrevistar. Um terceiro seria trabalhar as observações diretas na fábrica, na empresa, dentro dos departamentos. Uma discussão também em grupo sobre determinado aspecto, determinado ponto. Um exame de conhecimentos, o que é que os funcionários têm de conhecimento do produto, da empresa, da atividade, da tarefa. E também você pode buscar isso nos cursos gerenciais, onde os gerentes vão estar exatamente repassando quais são as necessidades de sua equipe. Nessa entrevista com o pessoal de linha, você vai estar conversando com todo o pessoal da produção, com todo o pessoal de frente, não com os executivos, mas sim com os executores, aqueles que estão no dia a dia da sua empresa. Entrevista com superiores e gerentes. Nessas entrevistas com superiores e gerentes, você já vai mais elaborado, você já chega com um questionário, você trabalha a questão da avaliação de desempenho. O que é que ocorreu dentro da avaliação de desempenho? Quais foram os pontos fracos para que você possa ali reforçar um treinamento? Você já vai fazer uma pesquisa de atitude junto com os gestores. Você vai estar presente nas reuniões interdepartamentais para entender exatamente o que ocorre entre um departamento e outro. Você vai examinar os índices de RH, por que determinados índices estão abaixo e poder levantar ações que você desenvolva um treinamento e possa elevar esses índices. E também você vai trabalhar a solicitação de supervisores e gerentes. Veja, no primeiro momento nós estamos coletando informações da linha de frente, da linha executora. No segundo momento nós já estamos subindo um pouco mais na pirâmide hierárquica da empresa e trabalhando agora os gestores, os gerentes e diretores, exatamente fechando um ciclo para que você possa ter a visão completa da empresa, a visão do todo. Agora eu quero que você perceba a importância de um LNT. Venha comigo ao slide. Dentro da importância do LNT, por que é importante? Então, primeiro, porque essas pesquisas de necessidades de treinamento devem ser contínuas e permanentes. E depois, porque elas devem fornecer dados que permitam definir com clareza, no planejamento, os objetivos da ação de treinamento. E aí, você percebeu a importância do LNT? Essa importância está exatamente na continuidade desse levantamento
de necessidades de treinamento. Porque a empresa é dinâmica e, por ser dinâmica, em algum momento existirá um gap de desempenho por uma tecnologia nova que surgiu no mercado, por uma tecnologia implantada na empresa, por um processo novo, por uma equipe nova que está iniciando dentro da empresa, por N razões. E isto tudo deve estar contemplado nas ações de treinamento constantes do planejamento da empresa. Por quê? Porque constando no planejamento, as ações serão realmente realizadas e demonstra claramente o interesse do executivo maior da empresa pela gestão dos seus recursos humanos. Então, essa é a grande importância do levantamento do LNT. Manter atualizado todas as necessidades de treinamento e capacitação. Agora, vou trazer para você uma problemática. Quero que você acompanhe, pense, para que você perceba se o que você vai desenvolver é uma ação de treinamento ou uma ação de capacitação. Me acompanhe neste novo slide. Você é funcionário há 3 anos de um banco. Já atua na carteira de crédito com bastante segurança. Libera empréstimos tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Recebe um convite para participar de uma semana de atualização de produtos de crédito, junto com outros funcionários. Essa reunião é de treinamento ou de capacitação? E aí, você já saberia responder? Se já saberia, parabéns. Se não, me acompanhe que agora você vai entender exatamente o que é um treinamento e o que é uma capacitação. E para que você entenda esta problemática, vamos aos conceitos de cada um, para que você possa tomar sua decisão com bastante segurança. Treinar é preparar a pessoa para melhorar seu desempenho naquilo que já sabe. Significa atuar no presente. O treinamento ele poderá ser presencial ou à distância. No treinar, ele tem por base a melhoria do desempenho da empresa ou do indivíduo. E quanto a capacitar? Capacitar é exatamente preparar o indivíduo para um futuro, dotando-o de conhecimentos e habilidades ainda não possuídas. Atua no futuro. Da mesma forma como o treinamento pode ser feito de forma presencial ou à distância. O capacitar, ele tem por base trabalhar o indivíduo para a assunção de novos cargos, a partir dos novos conhecimentos e habilidades adquiridas. Deu para ficar claro para você o que é treinar e capacitar? Treinar atua exatamente naquilo que o funcionário, o indivíduo da empresa já faz, ou seja, melhora o seu desempenho. E capacitar atua exatamente naquilo que o funcionário ainda não possui. São aquelas competências, aquelas habilidades que serão necessárias para um futuro. Normalmente, trabalhamos com a capacitação para ascensão profissional, para elevação a outros cargos. Então, essa é a diferença em treinar e capacitar. Treinar, repetindo, atua no presente. Capacitar, atua no futuro. E agora vamos à resposta da nossa problemática. Se você respondeu treinamento, está perfeito, corretíssimo. Por quê? Porque esta ação que está sendo desenvolvida é uma ação de atualização. O funcionário que está indo ao treinamento, ele já tem o conhecimento do que ele faz. Ele está apenas sendo atualizado, ele está exatamente adquirindo naquele momento novas compreensões do que ele já conhece, do que ele já detém. Perfeito, parabéns se você respondeu treinamento. Vamos agora entrar na parte prática. Como é que você deve estruturar um treinamento ou uma capacitação? Me acompanhe mais uma vez. Nessa estruturação, você deve organizar todas as informações que você tenha obtido através do LNT.
e você deve separar as ações que são de treinamento das ações de capacitação. Depois, você deve dar início à construção das fases de um treinamento ou de uma capacitação. Essa construção é até o momento da aplicação do treinamento. Nessas fases, você vai definir o objetivo e confrontar se esse objetivo está em sintonia com o LNT. Vai definir o tempo necessário, vai definir em quantas reuniões será aplicado, se é um treinamento de um dia ou se é um treinamento de 2 dias, de 3 dias, a quantidade de reuniões que serão necessárias. E depois vai ser necessário você dividir o conteúdo em tópicos e organizar esses tópicos por objetivo específico. Nesse objetivo específico, vai ser necessário encontrar o método que você vai utilizar, quais são os recursos que você vai utilizar e também o tempo necessário para cada tópico. Levante também o custo operacional do treinamento ou da capacitação. Veja bem, na hora que você define o treinamento, você precisa exatamente fazer essa divisão como foi sugerida no slide. Essa divisão vai facilitar para que você transmita o conteúdo. Você vai chegar do objetivo maior, macro, para os objetivos específicos do treinamento. Dentro desses objetivos específicos, você vai definir todos os recursos que serão necessários para que você, desta forma, possa chegar ao final desse levantamento com o custo operacional desse treinamento. E o que é necessário levantar dentro desse custo operacional? Dentro desse custo operacional, vai aqui alguns exemplos. Aluguel de sala e de equipamentos, material didático, instrutor, refeição, tempo disponível pelos treinandos, deslocamento dos treinandos quando necessário. Então, se existe pagamento de quilometragem ou de passagens, diárias quando necessária a hospedagem e outros mais que envolvam todo o custo de treinamento. Por que é importante você fazer isso aí? Você precisa mensurar dentro de suas ações de treinamento se os custos envolvidos justificaram o treinamento, justificaram com o desenvolvimento da sua equipe, com a melhora de produção, com a melhora de desempenho. E isso você vai mensurar exatamente se você tiver levantado previamente todos os custos. E esses custos são necessários, inclusive, para que você possa colocá-los no orçamento da empresa, o orçamento do ano seguinte. Porque no momento que você faz esses levantamentos, como bem nós já vimos, ele é feito no final do ano, para que ele possa exatamente ser incluído no orçamento do ano seguinte. Então, fique atento. Treinar não é simplesmente realizar uma reunião. Ele tem que ter um objetivo claro, definido e que, acima de tudo, traga a melhoria dos negócios. E que, acima de tudo, traga o desempenho, a melhora do desempenho do funcionário. Que ele cresça com esse treinamento, que ele cresça com essa capacitação. O treinamento ou a capacitação precisa se tornar um instrumento de valorização, que seja percebido pelo empregado e também pela empresa como um instrumento que valoriza ambas as partes. Tanto a empresa no crescimento do desempenho, quanto o funcionário no crescimento de suas atitudes, seu comportamento e suas ações. Alguns pontos que são importantes você perceber na hora que você estiver construindo o treinamento. Me acompanha neste slide. Você precisa verificar se cada assunto acrescentado é útil para o treinamento. Você precisa verificar se os assuntos estão em consonância com o objetivo geral. E na distribuição dos tempos para cada tópico, você precisa deixar sempre um espaço para que os treinandos possam se expressar através de perguntas ou discussões. Ou seja, não engesse o treinamento. Não permita que ele seja apenas um monólogo. Faça do treinamento uma interação,
entre treinando e treinador, porque isso enriquece a aula, isso enriquece o momento, isso permite uma troca de experiências, inclusive entre os participantes. E é isso que você precisa estar atento. E agora, para que você compreenda melhor, vou te apresentar um modelo para que você possa desenvolver um treinamento até o seu momento de um custo. Vamos lá. Bem, agora eu quero te conduzir ao preenchimento de um modelo de planejamento, de treinamento ou de capacitação. Observe esse slide que eu vou te apresentar. Nesse modelo, você percebe aí que tem o objetivo geral. Esse objetivo geral ele tem que estar em sintonia com o LNT. Depois vem a carga horária do treinamento, a aplicação, que seriam as pessoas ou as equipes que receberão o treinamento. Depois você tem toda a divisão do tópico e dos objetivos específicos, método, recursos e tempo. Você veja nesse exemplo, o tópico é exatamente o treinamento de Word 2010. Já no objetivo específico, ele tem, primeiro, conhecer os recursos do Word 2010 e, em segundo, exercitar os conhecimentos adquiridos. E aí vem o método. Qual será o método aplicado? No primeiro, aula expositiva. No segundo, aula prática. E aí, quais são os recursos que serão utilizados? No primeiro, computador e quadro. No segundo, também computador e quadro. E depois o tempo, 2 horas para cada. Aí você completa exatamente as 4 horas do treinamento. E aí vem os recursos audiovisuais. Nesses recursos você vai definir dentre esses quais são aqueles que você vai utilizar. Aqui tem o exemplo, televisão ou data show, sistema de som, quadro imantado, flip chart, voz de garganta ou microfone, computador, tradutor simultâneo, jogos, filmes e outros mais. Veja, com esse modelo você vai poder estruturar exatamente cada um dos treinamentos que você irá desenvolver para aplicar dentro da sua empresa. E vai facilitar inclusive a sua mensuração do custo, porque dentro daqueles recursos que você vai utilizar, você vai exatamente saber quanto custa cada um. Você vai marcar os equipamentos que você vai ter necessidade e aí você começa a levantar esses custos, mapeando eles para que você possa dizer que o treinamento X vai ter um custo Y, o treinamento Z vai ter um custo Y2, e aí você vai mensurando e vai poder apresentar à tua diretoria um orçamento para o ano de todos os treinamentos e capacitações que serão necessárias dentro da tua empresa. Ficou claro para você? Eu espero que sim. Agora é importante que você perceba que todo treinamento ou capacitação que você desenvolver, você precisa avaliar se os objetivos foram atingidos. E para isso é necessário que você constitua um instrumento de avaliação em que os treinandos é que vão dar a nota e fazer o comentário se o treinamento ou capacitação atingiu os seus objetivos. O importante é que ele seja conciso, ele seja anônimo, não devemos colocar ninguém em xeque, ele deva ser objetivo e muito prático, para que isso facilite o momento de preenchimento, porque esse preenchimento ocorre exatamente quando o treinamento acaba. E nesse momento, o treinando o que ele mais quer é ir para casa, é sair, retornar ao seu ambiente natural, ao seu ambiente normal. E para isso você precisa ser objetivo com as perguntas, preferencialmente que elas já estejam grafadas e simplesmente o treinando marque o X na opção que ele achar mais conveniente. Vou te apresentar mais uma vez um modelo que pode ser trabalhado e melhorado inclusive por você. Me acompanhe. O que devemos abordar na questão do instrumento de avaliação? Primeiro, se o objetivo do treinamento foi atingido. Se o conteúdo acrescentou novos conhecimentos ao treinando. Se a carga horária foi adequada. Se o instrutor tinha conhecimento do assunto. Se o instrutor soube repassar seu conhecimento. Se as instalações estavam adequadas e confortáveis.
se a alimentação estava adequada e bem elaborada. Então, viram? Nessas perguntas, elas são bem objetivas, bem direcionadas. Você não pode deixar o treinando em dúvida. Ele precisa saber exatamente o que você quer que ele responda. E dentro de cada pergunta dessa, você vai botar se foi atingido, se não foi atingido, ou botar uma escala de classificação 1, 2, 3, 4, 5, ou outra que você encontre, desde que ele simplesmente tenha que marcar um X e ir embora. E um espaçozinho no final para que ele acrescente comentários, se assim o desejar. Bem, chegamos ao final de nosso segundo encontro. Nesse encontro, você ficou capacitado nas seguintes ferramentas: estruturação de um LNT, levantamento das necessidades de treinamento. Aprendeu a como levantá-los e aprendeu a formatá-los dentro de um modelo. Depois, você ficou capacitado nas questões de treinamento e capacitação, sabendo exatamente o que é um e o que é o outro, qual a diferença existente entre eles. E por fim, você aprendeu a estruturar e avaliar um treinamento. Esses são os recursos que você agora está capacitado. Coloque-os em prática, trabalhe-os para que você possa melhorar o seu desempenho no dia a dia. Agora, quero convidá-lo a ir ao nosso ambiente de estudos e fazer a avaliação que lá existe. Bons estudos e até a próxima aula.